E aí, cara, meu nome é Robson Cavalcante e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a importância dos corais e por que nós devemos nos preocupar com eles no atual cenário? Chama a vinheta. Os recifes, eles são locais ou formações geológicas que normalmente podem abrigar vida. Normalmente são em águas rasas de até 20 ou 50 metros, estão associadas com uma grande quantidade de vida, principalmente quando nós estamos falando dos recifes de corais, em que você tem a maior diversidade do nosso planeta, da vida marinha. A partir dessa concepção, a gente pode compreender o grande recife de corais que existe na Austrália, o maior do mundo, e que ele está passando por um processo de branqueamento. Alguns de vocês, eu tenho certeza, já ouviram falar desse processo. O que vocês talvez não saibam é que esse processo está acontecendo em todo o globo, em todo o planeta. Isso acontece porque ao longo desses anos em que se evidencia cada vez mais os efeitos do aquecimento global, a temperatura média dos oceanos aumentou drasticamente. No Nordeste, em especial no Rio Grande do Norte, esse evento de branqueamento de coral ele já tinha sido evidenciado. No entanto, os corais eles conseguem se recuperar dentro de 6 a 10 ou 12 meses. Mas no ano passado, em 2019, esse evento ficou muito drástico, chegando a algumas praias do Rio Grande do Norte, como o Rio do Fogo, decretar ou demonstrar que 80% do seu coral tinha ficado branco. O embranquecimento do coral ele não necessariamente está associado com a sua morte, mas está evidenciando que existe sim um sofrimento daqueles animais naquele local. Os corais eles ficam brancos em decorrência de um processo de colapso. Em seu interior existe algas chamadas de zooxantelas. As zooxantelas são quem confere essa cor viva que apresenta os corais. A partir do momento que a temperatura da água ela aumenta, as zooxantelas começam a liberar uma série de toxinas. Essa relação entre colapso e ele acaba expulsando as zooxantelas do seu corpo, evidenciando o seu calcário, o seu esqueleto calcário. Apesar de não estar diretamente associado com a morte dos corais, o processo de embranquecimento ele pode sim causar a morte destes. Esse evento ele tem sido cada vez mais próximo e ele está também associado com 2 eventos climáticos ou 2 anomalias climáticas, como é o caso do El Niño e a Laninha, que comandam o chamado regime de chuvas do nosso continente. Eles estão cada vez mais intensos e fazendo com que as águas fiquem mais quentes por mais tempo e também estão ficando cada vez mais próximos ao invés de mais distantes. Isso também é um sintoma do aquecimento global. Outros tipos de anomalias climáticas também aconteceram e os seus efeitos foram a causa dos incêndios na Austrália, que foi um dos vídeos que a gente fez aqui no canal. Confere depois. Beleza? Esse quadro ele tem se apresentado especialmente como um risco à biodiversidade marinha, isso por conta do pequeno tempo, o intervalo de tempo que ele tem sido executado ano após ano, sempre com maior intensidade. Isso faz com que os seres vivos que ali vivam, eles não sejam capazes de se adaptar ou gerar algum tipo de mecanismo capaz de adaptar a tempo a essas novas condições climáticas, o que pode sim acarretar numa extinção em massa nesses ambientes, o que seria de grave prejuízo tanto para o turismo quanto para a pesca e para o conhecimento de modo geral. Cientistas brasileiros do projeto Coral Vivo, eles comprovam por meio de dados de satélite que esse evento ele tem sido cada vez mais comum e cada vez mais intenso do sudeste brasileiro e do sul da Bahia, aquela região ali de Abrolhos, que é uma região muito rica e que recebe muitos turistas. Regiões como Fernando de Noronha, Maracajaú e Rio do Fogo também têm sido muito afetados, chegando a evidenciar 70% a 80% de seus corais embranquecidos. Isso é muito grave, pois muitas dessas cidades dependem do turismo para sobreviver, sendo um impacto direto na economia brasileira, pelo menos nesses locais.
Só para se ter uma ideia da gravidade da situação desse evento atual, foi evidenciado 5 graus Celsius em média de diferença na temperatura no nosso litoral. E é um aumento muito drástico quando nós estamos considerando uma média. Se nós estamos considerando uma média, pode sim observar e constatar que essa temperatura ela está cada vez mais intensa e cada vez mais frequente. É importante se notar que os corais eles têm imensa capacidade de recuperação, mas para isso demanda tempo. No entanto, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Aconteceu o caso de branqueamento de coral também no Brasil em 1998, em 2010, em 2014 e agora em 2019. O que a gente pode observar é que esses eventos estão ficando cada vez mais próximos, o que pode sim ser um alerta a respeito da nossa biodiversidade. Além do mais, outros riscos associados à ação antrópica não vão deixar de existir durante esse período. No entanto, ainda assim, eu vejo de forma positiva a questão da pandemia do coronavírus, uma vez que as atividades pesqueiras, as atividades humanas têm diminuído e têm dado um certo fôlego ao meio ambiente. Como o turismo está em baixa e também várias outras atividades associadas ao coral em que diminui os impactos ambientais relacionados ao homem, possivelmente eles terão sim uma recuperação. Então, pode ser que nós estejamos passando por esse momento ruim agora, mas a natureza está se recuperando e está indo muito bem. Com 2 eventos climáticos, ou melhor, 2 anomalias. Anomalias, pô. 2 Irmão, vamos lá. Ou melhor, 2 anomalias. Por que eu tô falando anomalias? Para, pô, tô ficando. Bloqueou aqui, pô. Anomalias. Pronto, para. Ou melhor, 2 anomalias climáticas. Sacanagem. Não deixa de se inscrever no nosso canal, bota o sininho, dá o like e acompanhe os outros conteúdos que tem na nossa plataforma. Valeu! Roda a vinha. Roda a vinha. Não. E aqui em outro lugar da tela vai ter algum vídeo para você acompanhar. Roda a vinha.